Fala pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa segunda aula, de engenharia de software experimental, começando, com o tema de metodologia científica na ciência da computação, legal? Então, o que a gente vai estar abordando hoje aqui, A gente vai fazer uma breve revisão que a gente abordou na aula passada, Então, o que a gente viu, na aula passada? A gente percebeu, que a ciência da computação é uma ciência, do artificial, beleza? E ela também é uma ciência nova, Então, a gente pode observar nas novas décadas. Aqui, então, demorou para a gente ajustar, Até a gente comentou sobre os cursos, de graduação logo, que foram criados ali. Eu tinha vários cursos distintos de processamento de dados, até que o MEC pegou ali, começou a organizar os cursos de computação, seja de engenharia, licenciatura em informática, entre outros. Dentro dessa área, senhores, a gente, por ser uma área nova, ela acaba permeando, todas as outras áreas. Então, quando a gente percebe um licenciado em informática, ele pode estar trabalhando, como um desenvolvedor de software, da mesma forma que um engenheiro pode dar aula, um engenheiro da computação ou um bacharel em sistemas de informação. Legal? Então, a nossa área ela é nova, ela é ampla, ela permeia várias atividades, foi isso que nós vimos na aula passada. E dentro dessas áreas, apesar de ela ser uma área nova, não quer dizer que a gente não vai, utilizar todo o rigor científico, as metodologias científicas que até o momento, já estão bem definidas. A metodologia científica, o processo, ali de publicação de artigos, de pesquisa, de como você fazer uma pesquisa, como você vai processar os dados estatísticos, experimentos, Então isso é muito interessante para a gente entender. E foi isso que a gente abordou, na aula passada e também sobre a origem dos cursos, que foi o que a gente comentou, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando, senhores, com a classificação de estilos de pesquisa de computação. Legal? Por quê? Porque a gente tem vários ali, A gente pode começar, a gente tem vários estilos de pesquisa, então a gente pode desenvolver. Então, quando a gente olha, você já deve ter ouvido falar sobre um termo chamado P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Lá fora você vai encontrar como Research, and Development, Ou seja, R&D, É o termo em inglês, tá bom? Então, o que nós temos ali, A gente tem a pesquisa e a gente tem uma pesquisa, um estilo de pesquisa diferente para cada situação. Por exemplo, quando a gente vai para dentro de uma empresa, a gente olha o que uma empresa ela busca. Ela busca, algo, criar um novo produto, um novo serviço e que ele tenha esse novo produto ou serviço seja diferenciado, para aquela modalidade, para aquele segmento da empresa. Legal? Isso é um exemplo, Então a gente vai ter vários estilos, entre eles a gente tem o estilo de apresentação de um produto, quando eu faço um determinado software, E aí eu quero apresentar ele como um produto, isso é um tipo de pesquisa também. Não é o ideal para determinadas situações, a gente também tem a apresentação de algo diferente, a gente vai abordar cada um deles. A apresentação de algo presumidamente melhor e a apresentação de algo reconhecidamente melhor, quando a gente já tem algo, já bem fundamentado na literatura, Então a gente já sabe que aquele procedimento é um dos melhores. Por exemplo disso, professor, a gente tem um algoritmo de ordenação, o Quicksort. Então, quando a gente verifica todos os trabalhos que já foram desenvolvidos, ele é um algoritmo reconhecidamente melhor para determinados casos, de ordenação, dependendo da disposição ali. Mas comparado aos outros, pelo que já foi abordado, pelo que já foi estudado, ele é naturalmente reconhecidamente melhor hoje, porque a gente tem vários artigos científicos que, comprovam isso, legal? Que mostram, demonstram a eficiência desse algoritmo. E aí você vai ter que, fazer ali as suas comparações, vai fazer suas análises críticas ali, trabalhando com cada um deles ali, com as suas hipóteses e assim por diante. A gente também tem, a apresentação de uma prova, Ou seja, existem, Então como é que eu consigo provar que uma coisa é melhor do que a outra, que um determinado algoritmo funciona melhor, E a gente volta para também esse exemplo, do nosso algoritmo do Quicksort. Então, eu posso provar matematicamente, dado um cálculo matemático, um formalismo matemático, uma prova matemática, ou de uma, também, por exemplo, de uma estrutura, que a gente chama ali uma estrutura de comparação lógica, dizer que um determinado algoritmo ele atende uma determinada característica, uma determinada característica em um determinado
uma determinada feature que eu quero que ele tenha lá, que ele corresponda a isso daí. Legal? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a apresentação, né, de algo, apresentação de um produto, né, um estilo de pesquisa. Olha só o que a gente está falando. A gente está falando de estilos de pesquisa em ciência da computação, legal? Só está falando de estilo, não de tipos de pesquisa. Então tem os estilos de pesquisa. E aí a gente vai estar abordando sobre a apresentação de um produto, né? Então o que seria essa apresentação de um produto? Uma pesquisa eminentemente o quê? Exploratória. O que seria isso, professor? Né? Apresentação de um produto de natureza exploratória. Então, assim, o que a gente pode observar aqui dentro das áreas emergentes, dentro da computação, ou seja, né, aquelas mesmo que para a computação são consideradas muito novas, é aceitável uma pesquisa que se procura se apresentar algo novo. Né? Então, nessas áreas, a pesquisa é eminentemente exploratória, sendo que difícil comparar um trabalho com os anteriores, pois eles podem nem sequer existir. Sendo assim, pessoal, então as pesquisas nessas áreas apresentariam, né, resultados de forma, não, fiz algo novo, esse meu produto. E aí você fica pensando, se fosse desse jeito, né, você, por construir um novo produto, ou um serviço, ou um determinado software, bastaria você fazer algo semelhante, né, e as escolas, né, as universidades simplesmente distribuiriam, né, um certificado de mestrado e doutorado. Você simplesmente criar um novo produto ou um serviço. E aí vamos citar um exemplo, né, disso daí, porque, por exemplo, olha, tem um artigo do tipo, olha, um novo método para análise de sistemas. E esse novo método seria dificilmente aceito em um evento de engenharia de software. Por quê? A não ser que o autor ali, né, apresentasse claramente os problemas com os velhos, né, comparando ali com os velhos métodos e com o seu novo método, e como o seu novo método observa. Percebe? Então, olha só, a gente vai ter que ter um embasamento, ter ali, né, e fazer um comparativo entre esse novo método e os métodos antigos. E qual é a diferença que esse meu método, resolvendo o mesmo problema, faz, né, como é que ele é aplicado de forma em comparação aos outros. Um outro exemplo também consiste, né, em trabalhos, né, ou artigos que nós tenhamos ali, que apresentam uma ferramenta de protótipo, né, ou protótipo. Normalmente não existe, né, a preocupação em apresentar comparativos com outras ferramentas. Como que seria isso, pessoal? Olha só, eu desenvolvo um projeto, a gente vai desenvolver um software, né? Então eu posso fazer um artigo que vai só apresentar esse software. Né? Mas a principal, e quando a gente pega o científico hoje, a gente tem que observar o quê? Né? Que eu tenho que me preocupar, senhores, né? Em fazer esse comparativo. Né? Eu tenho uma ferramenta, né? Eu vou comparar ela com o quê? Será que a minha ferramenta é melhor ou pior? Tentando determinar, né, ali se ela consegue resolver um determinado problema de maneira mais eficiente ou não. De qualquer forma, pessoal, as apresentações desse tipo geralmente são muito ingênuas e têm que ser evitadas, beleza? Então, mesmo que você esteja trabalhando em uma área nova de conhecimento, é interessante que a pesquisa demonstre que você está resolvendo o problema relevante. Se o problema é relevante, se você tem um problema que precisa estar resolvendo ali, então provavelmente você já tentou resolvê-lo e a partir daí já é possível traçar um comparativo. Então eu vou ter outras ferramentas que vão estar ali, né, seja de software ou não, que estão tentando resolver o mesmo problema. Né? Então, quando a gente volta para o nosso exemplo lá do aluno do Catapulta, né, o que a gente observa? Qual era o problema ali da cidade, né, do exemplo da nossa aula anterior? Que o aluno ele precisava criar uma solução para atravessar um rio. Eu queria fazer a travessia desse rio. Né? Então, eu tinha que estudar os outros métodos de como atravessar o rio. Né? Então, eu não precisava criar um novo método ou ouvir falar e dizer que aquele método é o melhor. Né? Foi o que a gente citou na aula passada, né? Que, olha, poderia ter feito uma ponte, poderia ter feito ali, né? Utilizado um barco, né? Ou, né? Uma boia, né? Uma jangada, não sei. Né? Então, existem várias formas de atravessar um rio ali também. Legal? Né? Aquelas pontes movediças. Então, é necessário entrar a fundo na literatura, verificar o problema, segmentar, olhar o problema e tentar ver quais soluções que já existiam. Então, um tipo de artigo que se encaixa muito bem nessa categoria é aquele que o aluno desenvolve um sistema e escreve o artigo apresentando. Beleza? Nesse estilo de pesquisa, existe um espaço para ela.
né? Então, não há comparativos quando se apresenta um conhecimento novo, né? A não ser o problema em si, beleza? Então, portanto, esse tipo de artigo tem poucas chances de ser aceito em um veículo de publicação relevante. Então, você já tem que ter ciência disso. Legal? Mas muitas vezes esses artigos, né, eles podem ser vistos ali como uma propaganda, podem, né, ser vistos mais como, muito mais como uma propaganda de um determinado grupo de pesquisa e solução. Né? Então, como a gente pode observar, a gente tem lá os laboratórios hoje, né, da OpenAI. Né? E qual é o principal produto da OpenAI, do laboratório de pesquisa de lá? Né? O ChatGPT. Né? Então, tem os grupos de pesquisa e aí você pode desenvolver a solução. O OpenAI, logicamente, tem uma série de algoritmos ali por trás, né, que estão sendo aplicados naquela inteligência artificial, de aprendizagem profunda, né, de aprendizagem de máquina, entre outros ali. Mas o que acontece? Quando você se aprofunda, né, ali você vai olhar que o ChatGPT é basicamente uma ferramenta, hoje, né, disponibilizada, que você acessa e executa. Mas tem todo ali um estudo por trás. Legal? E aí o que acontece? Esse tipo de publicação, quando você tem esse estilo de pesquisa, né, de apresentação de um produto, ela tem um espaço especial, né, dado uma determinada área. A gente tem na área de informática, mas também tem outras aplicações na área da médica, na área de educação, entre outros. Legal? Então, geralmente, esses artigos são apresentados sejam mais que uma mera descrição do sistema. A gente tem que apresentar mais do que seja, né, uma breve descrição, mas que tragam conhecimento, agreguem algo novo, né, para a solução ali, e é justamente para destacar ele no meio de tantos outros, já que a gente tem várias soluções, várias propostas parecidas ali. Legal? Então, o desenvolvimento de um sistema e sua apresentação podem ser considerados um trabalho relevante no curso de graduação ou especialização, desde que fique evidente que o aluno aplicou técnicas no sistema ou no processo de desenvolvimento do sistema aprendidas durante o curso. Né? Então, exemplo disso, né, da minha aplicação nisso daí. O que aconteceu? No meu mestrado, eu consegui desenvolver, né, qual era o meu problema no mestrado? Eu tinha que desenvolver um algoritmo, né, que nesse algoritmo eu teria que selecionar o melhor canal de comunicação sem fio. Eu tinha dois problemas no meu mestrado. Né? Eu tinha que selecionar o melhor canal de rede sem fio, né? A rede sem fio tem 13 canais. E eu tenho também, senhores, né, qual a melhor interface para se conectar à internet? Exemplo, quais interfaces de comunicação que você tem na sua máquina? 4G ou 3G? Beleza? Então, com isso, o que eu tinha que fazer agora? Né? Eu tinha, né, que desenvolver. Qual foi o conhecimento novo que eu trouxe, né, na minha ferramenta? Na verdade, eu já tinha vários outros trabalhos que resolviam esse problema, né, e eu tive que pesquisar na literatura quais eram os algoritmos, quais eram as ferramentas que já faziam isso. E aí o que aconteceu? Durante esse trabalho eu desenvolvi uma ferramenta chamada, né, SSS, ou seja, eu escaneava o espectro, né, de rede sem fio, beleza? E aí eu conseguia, né, fazer esse escaneamento e gerar um relatório, e a partir desse escaneamento, eu selecionava qual era o melhor canal que poderia ser configurado, dadas as minhas métricas, dadas as minhas análises, né, que eu programei. Legal? E aí, o que a gente pode observar? A gente tem, né, nesses ambientes, né, que a gente conhece aqui no Brasil, geralmente nas conferências, no meu caso eu participei da SBRC, que é a Simpósio Brasileiro de Rede de Computadores. Então, no simpósio eu tenho o salão da trilha principal, que são artigos científicos de fato, beleza? E eu tenho um salão de ferramentas. Então, esse estilo de pesquisa, de apresentação de produto, né, ele se encaixa bem melhor exatamente nesse ponto, né, onde eu tenho uma ferramenta de software, né, que resolve um determinado problema, né, um problema científico que eu devo ter ali, e eu quero apresentar como funciona a ferramenta, né, qual é o desempenho dela. Então, eu, né, posso também construir um produto a partir dessa linha de pesquisa e aí disponibilizar ali e fazer. Legal? Mas a gente tem que ter esse cuidado e fazer essa análise para saber para que tipo de veículo, que tipo de pesquisa, que estilo de aplicar, que estilo de pesquisa você vai estar trabalhando. Legal? Então essa, pessoal, é o estilo, né, de apresentação de produto. Bacana? O que eu mais tenho, né? Uma outra coisa que a gente também tem que se atentar, né? Só qual é outro estilo? Quando a gente vai fazer uma pesquisa e vai tentar apresentar algo diferente. Então, nesse caso, não há um rigor científico de apresentação dos resultados. Eu não tenho que dizer, olha, faz isso. Por exemplo, o que é um rigor científico?
Né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho um programa, né, que ele faz a ordenação, né, de é um algoritmo que faz a ordenação de valores dentro de um vetor. E a gente tem vários algoritmos que você já deve ter estudado na estrutura de dados. Double sort, né, quicksort, entre outros. Então, se a gente pegar esse tipo de trabalho, né, ele já tem meio que ali não é um rigor científico, né, mas já tem uma maneira, uma metodologia de você testar a quantidade de instruções, o tempo de execução, quanto para um determinado conjunto de arrays, por exemplo, ali, quando eles estão ordenados, quando eles estão de forma aleatória e quando eles não estão ordenados, como é que eu vou, né? Qual vai ser o desempenho? Como eu vou mensurar o desempenho? Quais são as métricas que eu vou utilizar? Né? Então, esse é o caso, né, de um outro estilo de pesquisa, mas nesse caso aqui é de algo diferente. Então, eu não preciso seguir esse rigor científico da apresentação dos dados. Uma coisa que a gente tem que observar é que, se houver, né, comparações, são muito mais qualitativas do que quantitativas. Né? Então, é quando a gente olha assim, como é que o sistema é melhor do que o outro? Né? O que eu vou estar fazendo ali para estar fazendo essa avaliação, né? Estudando sobre isso? Então, eu vou também estar trabalhando durante isso aqui, ó, né, com vários estudos de casos, mas eu tenho que entender que os estudos de caso, eles não provam nada, eles só demonstram a utilização e para aquele estudo de caso, talvez a ferramenta funcione bem. Né? Exemplo, né? Então tem um algoritmo de ordenação que funciona melhor quando o meu algoritmo está ordenado, né? Ou quando ele está, né, desordenado, ou quando ele está em um sentido decrescente. Mas pode ajudar a convencer. Então, quando eu tenho um estudo de caso, eu tenho que trabalhar, né, no convencimento do meu leitor, no conhecimento da banca que está lendo ali o teu artigo. Então, geralmente, né, ali, né, é típico de áreas onde é difícil conseguir dados e efetuar uma análise empírica, né, ou seja, uma análise estatística que eu tenho. Então, é um desafio, né, que nós temos ali que trabalhar. Legal? E esse é um estilo, senhores, bem mais amadurecido. Né? Então, consiste na apresentação de uma forma diferente de resolver o problema. Né? Esses tipos de pesquisa é característico, né, de áreas emergentes. Então, dependendo da área que você for estar trabalhando, né, é, no meu caso, eu trabalho com a parte de IoT. Né? Quem está trabalhando agora na parte de ciência de dados, né? Então tem muita ferramenta saindo, muito algoritmo, né? Então a minha área, exatamente meu laboratório de pesquisa, né, no Instituto de Computação é tecnologias emergentes e segurança de redes. Então imagina, a parte de segurança todo dia tem novas formas de ataque, né? Tem novas formas de intrusão, de exploração de vulnerabilidades. E a gente tem que estar trabalhando com isso, né? Então nem sempre a gente vai ter algo ali para estar comparando, né? Então a gente sempre tem que estar atento com esse tipo de qual estilo vai ser mais adequado. E isso é interessante para a gente viu até agora só o de produto e apresentação de algo diferente, mas quando a gente olha, né, dependendo da área, dentro da sua própria área de pesquisa, vai ter conferências que vão valorizar mais um determinado estilo de pesquisa. Né? E aí você tem que estar atento para entender isso daí. Então, um exemplo típico dessa pesquisa seria um trabalho de engenharia de software, né, da área de vocês, no qual ele apresenta uma nova técnica para realizar algo, em que se compara essa técnica com outras técnicas existentes, não necessariamente e não melhores, mas muitas vezes por falta de uma métrica para decidir isso. Né? Eu não tenho ali, né, como decidir isso, e em que se apresenta um ou dois estudos de caso para reforçar o seu argumento. Então, olha só, eu pego, né, a metodologia, eu faço uma análise crítica ali e aí eu vou utilizar um determinados trabalhos relacionados que eu tenho ali para fazer esse comparativo, para ser avaliado, ou então até aproveito a métrica desses trabalhos de referência para estar fazendo isso. Então, os resultados de um artigo desse tipo poderão ser aceitos em algum veículo de publicação, desde que os argumentos utilizados pelo autor sejam muito convincentes. Né? Então, para convencer, galera, uma banca que vai ler o teu artigo, que vai ler a tua pesquisa, né, você vai ter que fundamentar muito bem quando você adota esse estilo de pesquisa. Então, um estudo de caso, ele geralmente vai ele raramente vai provar alguma coisa, né? Você vai conseguir ali demonstrar. Não é porque um estudo de caso funcionou em um caso A e B que você tenha, que ele vai funcionar para todos os casos que você tem, né? Então, aqui, como prova, né, portanto, né, prova com rigor científico, mas uma tentativa de conhecimento do leitor, ou seja, até o momento aqui, né, eu não tenho rigor científico para fazer essa prova. Tento convencer meu leitor que, dado o estudo de caso que eu fiz para aquele caso A e o B e o C,
né, eu vou acabar generalizando, né, esses valores, essa minha análise, né, para todos os outros casos. Mais interessante é testar para cada um deles ali, na verdade, para dar mais credibilidade. Uma outra preocupação que eu tenho que entender é em relação à hipótese. Então, como a gente fala, por exemplo, sobre hipóteses, né? Quando a gente vai falar de trabalhos, a hipótese é um coração de uma monografia, né? De um TCC que em breve vocês estarão fazendo. Então, se a hipótese for mal escolhida no seu trabalho, né, ela pode não alcançar os objetivos, né, que você deseja. Então, nesse caso, quem é penalizado? Né? Você, o aluno. Né? Portanto, uma boa hipótese com, né, evidências de uma efetividade deve ser buscada quando você vai desenvolver. Quando a gente muda já, sobe o nível já para trabalhos de mestrado e doutorados, em geral a gente propõe o quê? Um novo método, né? Uma nova ideia, né? Um novo sistema. Porém, né, propor, senhores, a gente tem que entender que é algo muito fácil, que é difícil, é o desafio que a gente tem, é mostrar que a proposta, de fato, ela apresenta um tipo de melhoria em relação a outras propostas semelhantes que existem por aí. Né? Então, você tem que estar atento, né? E muito cuidado na hora que a gente está trabalhando com isso, exatamente por isso. Por quê, senhores? Porque quando a gente vai fazer um TCC, por exemplo, talvez vocês queiram mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo, beleza? A gente tem que diminuir, a gente tem um problema, a gente vai pegar, e às vezes esse problema é tão complexo que você tem que pegar só parte desse problema para trabalhar. Beleza? Então, no TCC, basicamente, a gente demonstra os conhecimentos, né, a partir de um projeto, do que a gente fez, né, que a gente aprendeu na graduação, que a gente tem as competências, e aí vê um problema, a gente vai tentar resolver com o que a gente aprendeu, né, com as skills que você adquiriu durante o decorrer do curso. E aí, quando a gente vai subir no nível de mestrado, doutorado, agora não, agora é diferente. Agora você vai propor algo novo. Já tem uma solução, já tem várias outras soluções. Mas como é que eu vou atacar esse problema de uma maneira diferente? Como eu vou observar de uma maneira diferente? Isso daí, né? Então, olha só. Exemplo disso aí, a gente pode pegar, né? Por exemplo, se você quiser propor um novo método de compressão de texto mais eficiente, né, do que atualmente que tem no mercado. Né? Então, a gente tem lá o ZIP, o IHA, né? E é até interessante, né? Uma tese. Mas daí, pessoal, o problema é como criar um método mais eficiente do que os atuais. Né? Então é necessário, nesse caso, do seu TCC, ter uma boa hipótese. Né? É um baita desafio, você não concorda comigo? Então, uma hipótese, senhores, né, é uma teoria provável, mas ainda não demonstrada. Então você tem lá um problema. O que é hipótese? Você olha lá e fala, cara, se eu tentar ter esse problema aqui, eu vou tentar resolver. A minha hipótese é que se eu tentar resolver esse problema desse jeito, vai dar bom. E aí ele vai ser melhor do que, né, as outras. Por exemplo, um carro. Né? Então hoje tem-se, né, você tem a hipótese, né, que se eu utilizar carro elétrico, né, eu vou, né, poluir menos o meio ambiente. Legal? Mas se a gente reparar, beleza, é uma ótima hipótese, mas ainda assim eu vou precisar de pneu. Ainda assim eu vou ter componentes químicos ali para colocar na bateria. Como é que eu vou fazer o tratamento dessa bateria? Né? Apesar de não utilizar combustível fóssil ali, mas ali para produzir o carro, quanto é que eu gasto de carbono? Né? E quanto isso vai impactar? Eu gasto mais ou menos carbono para produzir um carro elétrico em relação a um carro, né? A vida de um carro que é um carro normal, com custo de produção mais baixo, e que vai demorar ali, né? Vai demorar um certo tempo ali, né? Vai ter contando com que ele vai ser usado, né? A forma como ele vai ser usado, né? Produzindo ali gás carbônico conforme o motorista for dirigindo. Você está percebendo que por mais que a ideia ela seja boa, né? Isso não é garantia que a tua hipótese seja válida. E aí você vai ter que, não adianta só fazer o carro elétrico. Eu vou ter que ver a eficiência desse carro, né? Eu vou ter que avaliar isso daí, aí depois, né, tentar, né, e provar. Né? Então, a hipótese, senhores, ela norteia o trabalho de pesquisa justamente porque ela não sabe que ela não se sabe se ela é efetivamente verdadeira, entendeu? Então, ela será testada ao longo do trabalho. A gente vai testar essa hipótese. Então, caso ela se confirme, o trabalho ter sido um sucesso, bacana. Fiz o carro elétrico, deu bom lá, funcionou, pô, bacana. Realmente, o custo de produção, de manutenção, realmente ele produz menos carbono, né, polui menos o ambiente. Legal, bacana. Né? Se não, né, caso não se confirme, será necessário juntar o CAP, né, juntar o que pegou ali da linha de pesquisa, né, e tentar outra linha de pesquisa, tentar outra forma. E aí foi uma coisa que eu falei,
né, na aula passada, que muitas vezes a gente só pensa na pesquisa que a pesquisa vai dar bom. Mas até os teus resultados ruins, elas são bons para demonstrar que aquele caminho que você tomou não é legal. Né? Então, e isso vai ajudar outros pesquisadores, por exemplo, a desenvolver um trabalho que ele vai olhar assim, ele pode pegar teu trabalho como referência e vai olhar, cara, eu não vou tentar isso porque o pesquisador tal já tentou e os resultados que ele teve para esse tipo de solução não foram os melhores, não foi o ideal para esse tipo de problema. Né? E aí, olha só como foi importante o seu trabalho, a contribuição do seu trabalho. Então, por isso é necessário ter uma hipótese bem embasada, simples, né? Justificada, e o risco é sempre nosso, né? O risco é sempre do aluno. Não tem jeito, a gente vai ter que pegar e olhar ali, tá? Como a gente melhora, né, essa análise, como é que a gente trabalha, né, dessa forma, assim. Então, uma das chances de a gente aumentar a chance de sucesso, né, desse tipo de trabalho é estruturar ele de forma comparativa. Né? Então, a ideia é de não se criar algo simplesmente diferente daquilo que já existe. Mas o que a gente vai fazer? Algo que incorpore várias características importantes em um mesmo artefato. Legal? Então, idealmente, o trabalho começa com uma boa pesquisa bibliográfica para descobrir quais são as formas concorrentes usuais para se resolver o problema em questão. Em seguida, análises diferentes propriedades, né, de cada abordagem, construindo então, né, essa tabelinha aqui, ó, que a gente vai ver aqui no próximo slide. Legal? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, nessa tabela aqui, ó, de características, né? A gente tem, né, o que é fazer algo diferente? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é exatamente essa. O que é um algo diferente? Né? Então, eu tenho ali os artefatos que eu quero na minha solução, e eu tenho as características, como cada um resolve, e quais características eu pego aqui. Ó. Então, vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Tem um antivírus, né? E a gente tem vários tipos de vulnerabilidade. A gente tem worms, né? A gente tem ali, né, vírus, né, tipo de ataque, vírus, né? A gente tem mais o que ali, cavalos de Troia, a gente tem sites de phishing, né? A gente tem sites não, né, e-mails, né, e-mails de phishing, né? Também sites, né, que eu tenho ali, né, que são de phishing, né, para pegar o leitor, o internauta ali. E aí vamos pegar aqui, ó, vamos pensar no antivírus. Então o antivírus ele tem lá um artefato, um antivírus uma primeira característica. Ele protege de vírus, protege. Ele tem VPN para fazer uma conexão segura ali, tem ou não tem? Né? Característica, qual é outra coisa que ele faz ali diferente? Ah, ele tem uma proteção contra phishing, contra senhas, cartão de créditos e assim por diante. Então, eu vou pegar. Se eu quero criar um antivírus diferente, algo diferente, então isso vai me ajudar, né, a pegar cada um desses elementos e aí botar numa tabelinha lá e olhar, opa, quais são as características diferentes que eu tenho de cada um. Legal? E aí eu posso propor algo diferente, um novo artefato, nesse caso uma nova solução, uma nova ferramenta, um novo algoritmo, que eu posso ter todas essas características. Então, o meu algo novo é criar algo novo baseado no que já existe, mas mais completo, mais robusto. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Né? Então, não sei se você já percebeu, e aí tem aquele ditado que diz, né, que a gente não tem nada novo. Né? Nada se cria, tudo se copia. E, na realidade, não é se copiar, a gente vai aperfeiçoando. Né? Então a gente vai aperfeiçoando e aí com base nisso, né, nesse aperfeiçoamento a gente vai construindo novas soluções. Exemplo disso, né, por exemplo, são as arquiteturas de computadores, né, a gente tinha um núcleo e depois foi melhorando a arquitetura, foi diminuindo lá a produção do chip. Agora eu tenho dois, né, 2 núcleos, 3 núcleos, 5 núcleos, né, 7 núcleos e assim por diante. Né? E aí quando a gente vai para outras áreas também, né, computação paralela e assim por diante. Bacana? Vamos lá. Então, essa foi a apresentação de algo novo, senhores. Vamos lá. Aqui, ó. A gente falou sobre hipótese. Agora a gente vai falar sobre um estilo de pesquisa de apresentação de algo presumivelmente melhor. Professor, o que seria isso? Né? Então, olha só. Áreas, né, um pouco, né, mais amadurecidas. Olha só como a gente foi amadurecimento. A gente já tinha um produto, salão de ferramentas, bacana. A gente foi lá para as soluções ali, né? De algo diferente, bacana. E a gente começa a entrar no estilo de pesquisa de algo rapaz, não vai sair hoje não, né? Presumivelmente melhor. Legal? Então, as áreas um pouco mais amadurecidas têm isso, né? Então, exigem que qualquer nova abordagem apresentada seja comparada quantitativamente com outras da literatura.
Legal? Então, olha só, eu vou propor algo diferente. E aí eu vou fazer essa comparação com algo que já foi desenvolvido. Né? Então, por exemplo, na falta de um banco de dados, que caso eu não tenha, né, para fazer ali um que nós conhecemos como benchmark, né, internacionalmente aceitos ali que eu tenho, né, acessíveis, o próprio autor do artigo acaba criando e realizando os testes que demonstram que sua abordagem é melhor do que outros. Beleza? Então, olha só, o que é interessante é quando a gente tem exatamente essas bases de dados, né? Então, por exemplo, você, que é um cientista de dados, vou dar um exemplo, né? Eu não sou perito na área de ciência de dados, mas você tem uma base de dados já, padrão. Vou usar isso na parte de segurança de redes. Né? Então, um dos trabalhos que eu vi dos meus colegas, né, na área de segurança é que ele tinha lá o link de uma URL, né? E aí, essa URL, né, que tem lá o domínio do site, né, a quantidade de vírgulas, de pontos, baseado nessa base de dados, tinha uma base internacionalmente lá que foi utilizada em vários outros trabalhos, e uma das coisas era querer identificar quantos pontos, quantas vírgulas, quais caracteres especiais eram mais utilizados em sites, né, de phishing, né, sites ali maliciosos. Então você tinha que fazer um estudo e na realidade já tinha uma base, né? Então como é que ela ia testar? Como é que ela ia propor algo, né, presumivelmente melhor, né? Então ela ia comparar com essas mesmas bases de dados e tentar ver como é que ela fazia essa análise com menor custo computacional e menor tempo, né? E aí ela poderia fazer esse teste ali comparando com outras soluções. O problema, senhores, desse tipo de pesquisa é que o autor ele vai ter que testar, né, a sua abordagem e também as outras, que constam, né, na literatura, resultando em um excesso de trabalho, além de possivelmente introduzir o risco ao erro. Entendendo que não há garantias que as abordagens apresentadas, né, na literatura que você trabalha ali estejam testadas nas melhores condições pelo autor do trabalho. Sendo assim, as comparações muitas vezes são temerárias. Né? Você vai comparar ali, você não sabe se é a mesma base. Em que tipo de dispositivo computacional ele testou, em que ambiente ele testou. Então, é muito interessante quando você vai fazer esse tipo de pesquisa tentar demonstrar, né, como você está fazendo e detalhar, né, descrever como é que você está fazendo esse experimento. Para que esse tipo de pesquisa, né, desse tipo seja bem aceita, é necessário que o autor deixe bem claro a forma de como ele aplicou cada uma das técnicas e isolou todos os fatores que poderiam diferentemente afetar os resultados, beleza? Professor, o que é isso aqui? Ó? Olha só, pensa comigo aqui, ó, vem comigo. Olha só, eu vou contar a minha experiência, isso que é legal, né? Porque o que eu estou te falando é o que eu vivenciei. No mestrado, eu fui desenvolver meu algoritmo. Então, eu tinha que dizer, uma das coisas que eu coloquei no meu algoritmo, né? Eu testei meu algoritmo de seleção de canal, né? De melhor canal Wi-Fi. E eu testei meu algoritmo de seleção de interfaces, né, em um dispositivo móvel, dizendo exatamente os dispositivos que eu trabalhei. Então, eu trabalhei com um sistema operacional Linux, um computador tal, com tal nível de processamento, tal. Nos roteadores de comunicação sem fio, né, Wi-Fi, eu utilizei o roteador tal, da marca tal, com processamento tal, quantidade de memória tal, dado uma determinada situação ali que eu tinha. Então, eu descrevi todo o meu ambiente, como eles estavam conectados com tudo. Então, se um outro pesquisador quiser referenciar meu trabalho e quiser replicar o mesmo experimento, né, ele tem condições, porque ao ler o meu artigo, ao ler o meu journal, né, o meu periódico, ele vai conseguir entender e vai conseguir replicar. Ou então simular aquele ambiente ali em outro tipo de situação. Legal? Para fazer os testes. Qual é a parte boa disso? Ele vai poder referenciar o seu trabalho. Legal? Então, porque ele vai olhar, ele vai, tem como referência, eu vou lá, vou fazer a comparação, vou fazer o benchmark. Então, é interessante para você ter a visão não só de um cara que vai fazer uma citação que vai importar esses dados de um outro trabalho, mas também de como você vai estar trabalhando, né? Como você vai entregar o seu trabalho final ali para a comunidade científica. Legal? Então, de qualquer maneira, pessoal, né, uma abordagem para um determinado problema que se revela melhor, entre outras abordagens, requer muitos cuidados. Né? Em primeiro lugar, o pesquisador deve certificar que está comparando uma nova abordagem com uma outra, né, que seja do mesmo estado da arte. Né? Então, porque fica difícil. Ó, tu vai pegar, vai querer comparar teu trabalho com um trabalho que já está defasado há 15 anos atrás. Né? Por mais que essa solução seja muito boa há 15 anos atrás, é interessante que você demonstre isso através de artigos científicos que, apesar de ter sido propostas novas soluções, dado um determinado problema, aquela solução de 500 anos atrás ainda é o melhor jeito de resolver aquele problema. Estou tentando desenvolver um novo algoritmo de ordenação, mas talvez o melhor algoritmo de ordenação para um determinado caso
já foi publicada há 15 anos atrás. E aí, por mais eu posso demonstrar, através de outros trabalhos na área, que por mais que tivesse trabalhos mais recentes tentando resolver aquele problema, ainda assim o trabalho de 15 anos atrás ainda é o melhor. Então, por isso que você está comparando com ele ali. Legal? Então, é interessante ficar, né, ligado nisso daí. Então, não é necessário, porém, que o autor ele demonstre, né, um método novo ali, né, que é melhor do que o outro do estado da arte para toda e qualquer situação. E aí o que eu estou falando? É possível, às vezes, né, muitas vezes, né, apresentar métodos ou abordagens que funcionam melhor em determinadas situações. Então, o que você está propondo fazer no seu estilo de pesquisa não necessariamente vai resolver todos os problemas. Então, tira da tua cabeça agora de pensar que o teu trabalho ele vai ser uma bala de prata, que ele vai resolver todo um problema, talvez muito complexo. Ele vai ser parte. Então, você pode pegar, cara, o meu algoritmo, né, a minha solução, o meu programa que eu estou desenvolvendo ali, né, a minha plataforma de desenvolvimento, para um determinado tipo de situação. Cara, ele é excelente para esse tipo de situação. Aí você coloca bem definido o escopo em que situação ele é ideal. Beleza? Mas, né, e aí não deixa de ser ruim o teu trabalho. Né? Mas aí você delimitou, você descreveu para que cenário ele é interessante. Do contrário, senhores, né, ele vai ficar muito aberto e aí talvez você não vai conseguir comparar muito bem. Legal? Então é bom ficar atento com isso daí. Tá? Então, aqui o foco, né, entra no foco um aspecto muito mais importante que a pesquisa, na pesquisa, que leva em consideração o uso de dados comparativos. E o que é isso, professor? Métrica. Tá? Então, as afirmações do tipo, o sistema X é mais fácil de usar, né, não tem um fundamento a não ser que defina claramente o que é ser mais fácil de usar. Então, quando você vai fazer um comparativo entre, né, soluções, aplicações, metodologias, você tem que fazer essa análise ali, né? Ter uma boa métrica, seja qualitativa, seja quantitativa, para definir o que é melhor, como é melhor, beleza? Então, e aí, ó, porque senão você poderia ser questionado se a métrica é boa e eficiente, né? Mas dentro da definição dada é possível confirmar qual sistema é mais fácil de usar. Tenho ali a métrica, uma métrica adequada, né? Exemplo, você tem uma métrica, e aí o nosso livro ele dá até um exemplo lá, dos cliques do mouse. Eu tenho uma aplicação que, com um clique, ela consegue gerenciar todo o sistema, né, de energia de uma casa. E aí na outra, com 2 cliques, né, eu vou gastar o dobro. Olha só como é que é a forma que a gente está falando. Eu vou gastar o dobro de ações, né, para poder fazer o gerenciamento da casa. Então, assim, tu vê que a métrica é fraca. Eu estou mentindo comparando 2 soluções com a quantidade de cliques. Você está entendendo? Então, você tem que encontrar uma métrica. O que acontece? Eu gasto menos recurso computacional, dispositivos estão ligados 24 horas, o consumo de energia. É isso que eu tenho que avaliar. Né? Então, fique atento, né? Quando você for trabalhar, né? E exercite isso, né? De como você vai estar trabalhando ali a parte, né, das métricas no seu trabalho. Tá? Como você vai estar avaliando. Tá bom? Nós temos, senhores, também ó, a apresentação de algo reconhecidamente melhor. Olha só, estilo. A gente, no item anterior, a gente trabalhou com algo que presumivelmente melhor. Estou presumindo ali, ó, né? Mas, né, agora a gente vai estar trabalhando com algo, né, um estilo de apresentação reconhecidamente melhor. Então a gente já tem um problema, e esse problema já tem algo, já tem uma solução que ela é muito boa para resolver esse problema. E olha o que eu estou entrando para trabalhar. Em que estilo de pesquisa eu estou trabalhando? Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente encontra o nível mais maduro de pesquisa dessa linha, né, em que a apresentação dos dados empíricos é relevante para a aceitação do trabalho. É aquele no qual o trabalho é desenvolvido e seus resultados são apresentados em função destes padronizados e internacionalmente aceitos. Nesse caso, né, o que a gente tem que observar é que o autor do trabalho ele não precisa testar outras abordagens, pois seus resultados já estão publicados. Né, o autor deverá buscar dados de entrada para testar a sua abordagem em um banco de dados conhecido de entrada, para testar a sua abordagem em um banco de... desculpa aqui, né? Dá uma lida aqui. Cadê? O autor deverá buscar os dados de entrada para testar a sua abordagem em um banco de dados reconhecido e apresentar os resultados usando uma métrica aceita pela comunidade. Né? Desta forma, né, os experimentos poderão ser reproduzidos
as abordagens anteriores, e esta passará a ser considerada como um estado da arte, tudo bem? Então, aí o que acontece, né? Então, as pesquisas que se apresentam nesse resultado, desse tipo, são típicas de boas teses de doutorado, ok? Então, supõe-se que após a publicação dos resultados, ninguém mais possa ignorar esta nova abordagem em função das vantagens que ela oferece em relação às anteriores. Isso é, entende por avançar o estado da arte. Né? E aí, o que eu tenho que entender é que, por incrível que pareça, essa pesquisa é a pesquisa mais fácil de executar. Né? Desde que o autor tenha uma boa hipótese. Olha só quem está voltando aqui para a gente, né? Que a gente abordou lá no TCC. Uma boa hipótese. A gente tem que ter a ideia da hipótese, testar ela e provar que de fato ela é boa, né? E aí sim, pô, nosso trabalho vai estar lá em alto nível, né? Isso aqui a gente vai avançando, né? Mas é interessante vocês saberem isso porque vocês podem atuar como pesquisadores ali, ajudando, né, alunos de doutorado a desenvolver esse tipo de pesquisa. Então é interessante a gente entender esse estilo. Então basta implementar a abordagem e realizar os testes. O grande problema e a dificuldade que a gente envolve, né, consiste, né, em encontrar uma boa hipótese de trabalho. E isso, pessoal, para quem eu, né, como estou no doutorado, né, é um desafio, porque essa hipótese ela tem que fazer sentido e tem que ser promissora. Então você tem um problema, né? E você está olhando. Então, cara, tu estuda, tem várias soluções, várias propostas que já são aplicadas que são muito boas e tu tem, cara, pô, mas o cara fez isso aqui, eu vou fazer diferente. Cara, mas será que não é tão besta o que eu estou fazendo? Será que vai realmente mudar? E aí você tem esse questionamento e você começa a olhar, cara, isso não é fácil. Né? Então a gente demora. Né? E aí você tem que sentar com o seu orientador para ver, né, encontrar uma boa hipótese para estar trabalhando isso aí. Legal? Então, esse tipo de pesquisa, senhores, exige, né, que, por parte da gente, um amplo estudo sobre o estado da arte, né, em uma determinada área. E aí é nesse momento que aí você começa a observar, isso não só no doutorado, mas no mestrado, que você vai, né, afunilando, você vai tendo que escolher o que ser bom, né? Então você vai estudando, terminou a graduação, fez um projetinho, programação, beleza. Mas dentro da engenharia de software, tem várias áreas. Tem testes de software, tem qualidade de software, né, ali, né, e outras áreas, metodologia, né, desenvolvimento ágil. E aí tu vai ter que pegar um pedacinho desse daí. E vai dizer, cara, eu vou estudar só a metodologia. E aí você vai melhorando essa metodologia e vai, pô, cara, hoje, a galera, eu uso o Scrum. Cara, o que eu tenho que fazer no Scrum para o Scrum melhorar ainda mais, para ser melhor do que o Scrum, para dar mais resultado, mais eficiência? Né? Então, olha só, né? É um baita desafio ali, aí realmente você tem que trabalhar, né? E voltando, né, o que eu conversei com vocês. Tem que trabalhar com o orientador. É o orientador que vai te dar todo o encaminhamento ali, vai te orientar nessa jornada aí. Tá legal? Então, mas além disso, né, ela poderá ser de muita valia, né, se o autor possui os conhecimentos em outras áreas, né, que muitas vezes nem estejam relacionados ao problema em questão. Então é legal, né, foi o que eu comentei com vocês na primeira aula. Quando a gente vai fazer isso, né, sobre o estado da arte, é interessante que a gente conheça tudo. Mas, já que eu falei, seja bom em uma coisa, mas conheça tudo, porque isso vai te ajudar a ter uma visão ampliada, né, uma visão diferenciada de como resolver um determinado problema, e isso pode ser, né, algo diferente ali que vai causar, né, um impacto na comunidade científica quando você desenvolver o seu projeto. Então, algumas técnicas, né, de áreas distintas aplicadas a um problema produzem resultados muito interessantes. Então, assim, às vezes você não está testando nada, né, e ali você utilizou uma técnica diferente, né, para estar abordando um determinado problema computacional, né, uma estratégia que você tinha que era aplicada em outro campo de estudo, sei lá, na biologia, na química, para resolver um determinado. E aí, cara, tu traz lá na computação, cara, dá certo, né? E aí funciona bem, funciona melhor. Legal? Então, né, é muito interessante quando a gente tem isso daí. Né? Então, esse é nosso estilo de apresentação, né, de algo reconhecidamente melhor. A gente também tem, senhores, né, a apresentação de uma prova. Né? E eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Para mim, esse é uma das maiores, um dos maiores desafios, né, que nós temos, né, na computação. Né? Por quê? Olha só, vem comigo aqui. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar cálculo, não sei se você estudou aqui na instituição, mas, né, e essa é uma crítica que eu faço, né, aos professores, com todo respeito, né, aos nossos professores de matemática e de cálculo, né, que o engenheiro, ele não está ali para demonstrar. Às vezes você tem que demonstrar ali como você vai chegar a uma determinada fórmula, né, seja física, seja matemática,
né? E o engenheiro não, o engenheiro ele tem que conhecer, né? É interessante a gente conhecer como se prova, mas a gente tem que saber aplicar aquela fórmula matemática, legal? Mas, pessoal, a gente não faz muito disso, não. A gente tem um estilo de pesquisa de apresentação de prova, né, onde eu tenho lá um determinado problema e aí, matematicamente, através de um algoritmo, né, eu consigo provar que um determinado algoritmo ele funciona melhor em uma determinada situação. E a gente volta, né, lá. E aí, um exemplo disso aqui são os trabalhos desenvolvidos na área de complexidade computacional. E se você já estudou a parte de análise, projeto e análise de algoritmo, é basicamente isso, os caras vão provar. E a gente tem aqueles lá, o log de N, né, N log de N, né, que é a complexidade, né, tem a complexidade, né, a parte assintótica, né, e tem lá, né, a parte logarítmica, né, que envolve quantas execuções uma determinada, um algoritmo ele vai ter que executar para fazer uma determinada operação, né, de busca, de inserção de dados e assim por diante, né, de rebalanceamento de árvore. E aí é que entra esse estilo de de pesquisa, né? Apresentação de uma prova. Então, diferentes estilos, né, tipos de pesquisa apresentados anteriormente se enquadram em sub-áreas da computação, em que normalmente os resultados eles são apresentados a partir de evidências empíricas, né, estatísticas que eu tenho, ou pelo menos argumentações ali ou estudos de casos que sugerem provas, beleza? Prova uma determinada situação. E aí, esse tipo de pesquisa, como eu falei, né, a gente exige, né, provas matemáticas, né, com regras de lógica, né, provas ali que de fato vai funcionar. Então, as áreas de métodos formais ou compiladores que envolvem mais essa área, né, por exemplo, dificilmente aceitará trabalhos que não apresentem demonstrações claras de correção e eficiência. Tá? Então, a gente tem que ficar, né, atento ali, né, dependendo do estilo de pesquisa, se você gosta muito de matemática, queria fazer matemática, mas decidiu fazer engenharia de software e seguir para essa área, olha, vai lá. Tem uma professor que é excelente nisso, né? Foi meu professor na UFAM, o professor, né, Bruno, deixa eu lembrar o nome dele, mas eu me esqueci agora. Mas o cara é muito bom. E aí a área de pesquisa dele chama-se verificação formal, professor Lucas. Lembrei, hoje ele é professor lá na Inglaterra, né, de tão bom que o cara é. Então, ele trabalha na parte de verificação formal, né, de algoritmos. Né? Então, exatamente quando ele vai publicar um artigo, ele lá, né, uma solução, uma ferramenta, ele tem que fazer toda essa parte de prova matemática para demonstrar ali que, de fato, né, ele valida-se, né, a proposta. Então, e aí, como é que é feito isso daí? A gente tem que construir uma teoria, né, afirmando claramente quais são os conceitos utilizados e mostrando que a aplicação, que esses conceitos, que a aplicação leva, né, logicamente, em determinados resultados. Então, logicamente, né, a partir de verificação ali, né, e aí, não sei se você já estudou sobre matemática discreta, né, verdadeiro ou falso, P implica em Q. E aí você demonstra aquilo ali para aquele tipo de problema, aquilo ali resolve e é a solução ideal. Tá? Mas, né, o que a gente pode observar de tudo isso, né, que a gente viu aqui, tá, senhores? Né? Eu posso classificar isso, né, todos esses estilos de pesquisa e fazer um resumão deles, né? E classificar ele em três, né, formas de pesquisa. Que são quais, professor? Né? É a pesquisa, né, formal, legal? Em que é exigido que é a elaboração de uma teoria e uma prova formal em que a teoria é correta. Né? Então, a lógica formal será uma grande ferramenta no trabalho do pesquisador para que optar por essa linha. Legal? Qual é o tipo de pesquisa? Pesquisas empíricas, senhores, né? Em que uma nova abordagem apresentada é comparada com outras através de testes aceitos pela comunidade, métodos estatísticos, legal? Que serão de uma grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar, né, por essa linha de pesquisa. Tá? E a próxima, né, é a exploratória, né, em que não se consegue provar uma teoria. A gente não consegue provar uma teoria, ali não tem, nem apresentar resultados estatisticamente aceitos. Né, talvez por uma base pequena, né, por ser uma área nova, né, mas entra aqui em estudos de caso, né, análises qualitativas, né, e pesquisas exploratórias em áreas emergentes. Então, a argumentação e convencimento são as principais ferramentas do pesquisador. Então, cola aí, ó. Vou trabalhar com a parte de complexidade, compiladores, lá, interpretadores, pesquisa formal. Empírica, vou desenvolver soluções, proposição de novos algoritmos, nova solução, novas formas de resolver problema. Então, pesquisa empírica. Eu já vou pegar uns trabalhos na área que já resolve esse problema, vou avaliar o desempenho de cada um, se necessário implementar, fazer um benchmark e comparar com o que eu estou propondo. E a exploratória, cara, não é novo, mas eu vou pegar uma solução e vou testar naquele tipo de caso. Uma
são diferentes, né, para um determinado problema. E aí? O que eu tenho que levar de tudo isso, senhores? Né? Então, a pesquisa formal, né, seja mais difícil de realizar. Né? Embora a pesquisa formal é mais difícil ali, né, para a parte de matemática, os resultados são obtidos e são facilmente difíceis de refutar. Isso é legal. Se tu prova matematicamente que o teu algoritmo funciona, cara, tá aprovado. Né? Tu não vai precisar se preocupar ali, né, de estar, né, trabalhando ali, né, esperando ali, né, vendo ali o... Cadê? O cara querer derrubar a tua teoria, porque tu provou matematicamente, né? A pesquisa empírica, né, ali, né, mesmo baseada em métodos estatísticos, poderá ser refutável se não estiver embasada em uma boa teoria. Olha só, uma boa teoria. Embasamento teórico é importante, né? Legal? Cadê? E isso, né, porque a estatística ela não explica as causas. Então, quer dizer, eu faço uma análise, meu algoritmo ele rodou mais fácil para uma determinada situação, para resolver um determinado problema. Beleza, legal que resolveu. Por que ele resolveu? Estatisticamente ele funcionou, bacana. Eu contei as instruções, o tempo de execução. Porém, né, eu não consigo dizer por que ele. Aí eu vou ter que me aprofundar e mostrar, né? Então é bem conhecida, né, a anedota do pesquisador que mandava uma aranha e aí a gente pega lá, ó, o cara foi testar e aí tinha um problema lá que tinha uma aranha. Aí ele pegou, né, e aí ele falava para a aranha pular e a aranha pulava e tal. E aí ele pegou e tirou uma perna da aranha. E aí falei, cara, a aranha ainda tá pulando com 7 pernas. Pula, aranha! E a aranha pulando lá. E ele foi tirando uma por uma até chegar no final. Né? E aí o que aconteceu? No final ela ficou só com uma, né? E pegou, falou pra pular, a aranha ainda pulou e tirou a última perna. E aí a aranha já sem perna, ele falou assim, olha, vai aranha, pula. E aí a aranha não pulou. Aí o cara, qual foi a conclusão desse pesquisador, né? Cara, a aranha ficou surda. Falei, meu, tu tirou todas as pernas da aranha, meu. Como é que a aranha vai pular? Você tá entendendo? Então, você tem que observar que por mais que o seu trabalho tenha um ar científico, uma estatística, ela não explica a causa. Então, aí você vai ter que se aprofundar, mostrar, demonstrar ali dentro do seu texto, ali, né, do seu problema ali, da sua pesquisa, legal? Então, fique atento com relação a isso aí. Último lugar, pessoal, é a pesquisa exploratória. Ela parece ser mais fácil de realizar, porém não é necessário, não é necessário utilizar os métodos, porque ela não é mais fácil, porque não precisa utilizar os métodos formal, né, e nem realizar experimentos exaustivos. Porém, senhores, em termos de pesquisa, é a abordagem mais arriscada. Tudo bem? Como a gente falou, né, ela não segue lá, né, a pesquisa empírica, né, e nem a validação formal. Então, eu vou ter um argumento para dizer que para aquele estudo de caso, a minha solução foi a mais adequada, a minha metodologia foi a mais adequada. Só, cara, tu vai ter que argumentar, tu vai ter que convencer, né? Então, desafio, né? Cada mente tem, cada banca, né? Cada pesquisador tem uma mente diferente. Talvez tenha uma perspectiva diferente de resolver, né? E é basicamente isso. Quando você chega no final, por exemplo, para defender seu TCC, para passar ali por uma banca, né, de mestrado e de doutorado, cara, tu está com pesquisadores ali, uma banca enorme que vai estar avaliando o teu trabalho, né? Então, se você não tiver ali bem embasado, seus estudos de casa ali, for desenvolver uma pesquisa exploratória, você tem que ter bons argumentos. E aí, da onde vem teus argumentos? A partir, né, de uma boa revisão bibliográfica, né, de um trabalho. Legal? Então, senhores, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu, né, sobre os estilos de pesquisa, legal? Vendo um comparativo de cada um deles, legal? Apresentação de produto, né? E a gente volta lá com essa parte de sala de ferramenta, apresentação de algo diferente, né? Que eu vou estar propondo lá e aí eu vou como é que eu faço isso, né? Pego vários trabalhos, vejo, comparo cada um deles, o que cada um faz, e aí eu posso criar um novo trabalho que contempla cada uma das características dele ali, tá bom? Eu tenho a apresentação de algo presumivelmente melhor, ou seja, né? Então, resumindo aqui, eu vou desenvolver uma solução, uma nova metodologia, produto, e aí eu vou comparar com algo que já existe, né? Então, eu vou fazer um benchmark, fazer os comparativos, implementar. Quando eu vou comparar com outra solução ali, eu posso ter lá um benchmark, que a gente chama de baseline, né? Então, eu posso estar implementando. Dá mais trabalho para fazer. Mas é legal, porque você tem um benchmark e aí você dá um destaque, dependendo da ferramenta. A gente também tem, né, outros,
né, que aí a gente vai subindo o nível, que é algo de reconhecidamente melhor. Então já tenho soluções ali bem reconhecidas, né, pelo time de pesquisadores, pela comunidade científica. E aí eu vou para cima para pegar esse trabalho, para fazer os testes e para avaliar com o que eu estou propondo, né? E aí, se o teu de fato o teu método for melhor do que o método que foi proposto, cara, né, o teu trabalho se torna um estado da arte. E por fim, a apresentação, né, de provas de matemáticas que eu tenho ali, legal? Então, o que a gente leva com isso, né? A gente tem, e aí, em resumo, a gente vai ter lá os três tipos de pesquisa. Pesquisa, né, com prova, pesquisa, né, com, né, dados empíricos, né, pesquisa empírica e, por fim, né, pesquisa exploratória. Legal? Quando a gente para para olhar e ver a área de vocês, ver a parte de software, com certeza a gente vai estar ali, né, um pouquinho mais voltado ali para a parte de pesquisa exploratória. Mas é sempre bom atentar, né, e verificar se você também tem a possibilidade de estar fazendo ali pesquisas, né, empíricas ali, né, trabalhando ali com a parte, né, com estilos, né, de presumivelmente melhor e reconhecidamente melhor, e a gente vai comparando. Legal? Senhores, muito obrigado por ficar até aqui. Ficou extensa essa aula, tá? Não esquece de dar uma curtida aí, de dar um joinha, comenta aí sobre a aula, se ficou alguma dúvida. Beleza? A gente se encontra agora na próxima aula. Pessoal, muito obrigado, valeu, e até a próxima.